venha fazer os louvores, só repetir o último versículo, pastor, da leitura alternada. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Então, temos um Deus que Ele é pai do órfão, é marido da viúva, é a nação para o estrangeiro e é o nosso Pai por adoção, devido aos méritos de Cristo. Que façamos desses dois louvores nossa meditação, nossa oração e nos preparemos para o sermão. O Alex é esse acesso. Senhor, Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, e nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, e nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida, curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz de mim o teu querer, Senhor. aleluia. Outro Alex. Nesse mesmo espírito, sigamos oferta de amor. É o mesmo tom? Tem assim, minha oferta de amor, não é? Venho, Senhor, minha vida Oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar, como oferta viva em teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida A ti entregar, como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu quero mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer,
estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Oração, Alex. Senhor Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos, Pai, pelos méritos de Cristo que nos aproximam da salvação e da reconciliação contigo, Pai. Nós pedimos que abençoe, Pai, o nosso culto público, fale conosco através da palavra, através do sermão, Pai, como já vens falando através dos louvores, dos cânticos, Pai. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos assista, Pai, que nós possamos aplicar, Pai, na nossa vida prática, Pai, o que está escrito na Tua palavra e nas Tuas ordenanças, Pai. Assim te louvamos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Alex. Deixa o Alex terminar de guardar aqui. Irmãos, eu acho que eu já falei para vocês, não lembro se já falei, mas para os presbíteros, sim. São tantos problemas que têm acontecido na nossa igreja de uns poucos tempos para cá, que eu já disse para os presbíteros: meus irmãos, nós estamos sendo atacados diretamente por Satanás e seus demônios. Não é possível tanta coisa, não é possível tanta coisa ao mesmo tempo com tão poucas pessoas. Então, se a gente não tem influência nenhuma, digamos assim, como igreja na cidade, nas trevas parece que tem. Nas trevas parece que tem. Porque as trevas estão se manifestando contra a gente de uma forma violenta. Então, cuidado, como Jesus avisou a Pedro. Cuidado. Satanás vai te peneirar. Mas eu vou orar por ti. Então, irmão, Jesus, o nosso intercessor, nós sabemos, está no céu. Quem intentará acusação contra os eleitos do Senhor? Romanos 8:34. É Deus mesmo que os justifica. Ou antes, é Cristo quem morreu, ressuscitou e está sentado à direita do Pai e intercede por nós. Pois é. Mas nós temos que obedecer ao Senhor. Então, irmão, nós vamos falar hoje sobre o amor de Deus em nós e através de nós, porque várias vezes eu confrontei os irmãos aqui, confrontei a igreja. Vimos aqui hoje que nós somos a família, somos uma família. Alex relembrou, somos uma família. Que família? Quantas vezes eu confrontei vocês aqui? Que família? Quem é que está interessado por alguém aqui? Pelos problemas de alguém? Quantas vezes eu confrontei a igreja sobre isso aqui? E dei exemplo. Há 10 anos eu falo aqui da irmã Valda. Quem é que já foi visitar a irmã Valda lá? Eu falo isso. Então, meus filhos, olhem, eu quero falar hoje sobre o amor de Deus em nós e através de nós. Como nós estamos estudando 1 João, nas aulas de segunda noite e sexta noite, eu tenho falado, já é segunda ou terceira vez que eu estou falando nessa primeira carta de João, que nós vamos ver agora. Primeira carta de João, capítulo 4, de 7 a 14, que nós vamos ler para trabalhar agora aqui. Ouvir a mensagem de Deus para nós. 1 João, capítulo 4, lá pertinho já do final da Bíblia, de 7 a 14, é isso? A 12, de 7 a 12. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros.
Ninguém jamais viu a Deus. E se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Então, irmãos, nas igrejas fala-se muito no amor de Deus. Agora eu li aqui e falei um versículo que diz aqui, que fala da fidelidade, da misericórdia e da fidelidade de Deus. A misericórdia todo mundo quer, mas a fidelidade ninguém lembra que Ele é fiel à sua palavra, o que Ele prometeu acontecerá, será cumprido. Aí todo mundo acha que é só as bênçãos. Não, as bênçãos e as maldições também. Tudo que Ele disse vai acontecer, vai acontecer. Já aconteceu com Israel, nós vimos, está escrito aqui, acontece com a igreja, nós vemos na história da igreja. Então ninguém duvide, Deus é fiel. Então, irmãos, olha só, todo mundo quer essa conversa de Deus é amor. Ah, Deus é amor. Deus é amor. Fala-se muito que Deus é amor e que Deus nos ama. Isso é verdade, mas a forma como é falado nas igrejas é mentirosa. O que isso significa realmente em nossas vidas? Como é que nós comprovamos o amor de Deus nas nossas vidas? Como é que nós comprovamos que Ele nos ama? Se nós recebemos essa revelação que Ele é amor e que Ele nos ama, então o que é que nos diferencia das demais pessoas que não são crentes? Eu tenho insistido, irmãos, em lembrar que a salvação é uma maravilha de Deus de ponta a ponta e que só discernimos essa maravilha a partir da revelação que Ele dá aos salvos. Só os salvos recebem a revelação da salvação. Quem não é salvo não recebe a revelação da salvação como ela é. Ele recebe essa conversa que Deus te ama e o cara está numa igreja pensando que é crente. Só os salvos, irmãos, só os salvos, só a eles é dado discernir essa expressão, Deus é amor. O que quer dizer isso? O que é que ele entende de amor? Só os salvos sabem o que quer dizer isso. Por quê? Porque eles são adotados como filhos, e filhos hão de querer conhecer o Pai que o adotou. Somente os filhos, somente a eles é dado conhecer o amor do Pai e saber a dimensão desse amor que é eterno. Não começou agora não, quando nós somos adotados. Isso começou na eternidade. Ele decidiu quem é que ele ia adotar. Ele sabia de tudo desde o início. Deus é eterno. Isso não cabe na nossa cabeça. Nós somos finitos, portanto não cabe na nossa cabeça o conceito de eternidade. Não cabe. Mas a gente sabe que não tem começo nem tem fim, pois Deus é assim. E desde a eternidade está escrito isso na Bíblia quanto Ele nos predestinou, nos chamou, nos salvou, nos santificou. Paulo explica isso lá em Romanos 8, 29. Tudo como acontecido já no passado. Por quê? Porque a Paulo foi dada essa revelação da eternidade para o dia da glorificação. Tudo isso já está providenciado, acontece no tempo. Só que os eleitos vão saber que isso não é só conversa de igreja. Isso tem que ser uma realidade nas suas vidas. Esse amor de Deus está nele, no salvo, e obviamente ele vai ter que externar esse amor que está nele. Onde é que eu vou mostrar que amo a Deus? Cadê Deus para eu amar meu próximo? Está no meu próximo, está na criação de Deus para eu amar e mostrar esse amor de Deus. Por isso, irmãos, como filhos amados, os salvos sabem que devem amar uns aos outros com o mesmo amor recebido do Pai. Não há crédito nenhum em você amar alguém. É o amor que você recebeu do Pai, se você é salvo mesmo. Então o homem diz aqui no versículo 7 logo e 8, para a gente entender: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Não há crédito nenhum em você. O amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Já o que não ama, o oitavo, aquele que não ama não conhece a Deus. Exatamente porque Deus é amor. Ele não sabe o que quer dizer isso, ele apenas diz essa frase: Deus é amor. A igreja diz isso toda hora para todo mundo. Deus é amor, que maravilha. Irmãos, eu vivo falando aqui nas pregações falsas, porque até o amor de Deus nelas prometido é falso. A forma, Deus ama todo mundo, que maravilha.
É um amor humano, a forma como é apresentado é um amor humano. É um amor de mão dupla. Você tem que me amar para eu amar você também. Ou se eu amo você, você vai ter que me amar também. É um amor de mão dupla. Utilitarista. Você tem que me dar alguma coisa para eu lhe amar. Centrado no ser humano, hedonista. Hedonista é aquele que quer prazer a todo custo, em qualquer situação. E por não conhecer o amor de Deus, esse povo vive em busca de felicidade, vive em busca de sucesso, vive em busca de riquezas, vive em busca de prazer, e tudo isso é ensinado para eles que é bênção de Deus na vida deles. Percebem como as mensagens falsas apresentam inclusive um Deus falso e um amor falso? É um amor interesseiro, um amor manipulador, que faz qualquer tipo de negócio, inclusive barganha com Deus. Inclusive barganha com Deus. Que supostamente oferece ao pecador um amor, lhe dando tudo que ele pede, tudo que ele quer, que leva esse pecador a ir se afastando de Deus à medida que ele vai conseguindo as coisas que Deus deu para ele como bênção. Olhem como a pregação é falsa e o amor é falso. As próprias bênçãos que ele recebe do tal do Deus apresentado nas igrejas, vai fazendo ele se afastar de Deus, quanto mais rico ele fica. Que loucura, meus irmãos, que loucura! Ele vai se sentindo independente. Eu já vi isso na minha igreja, irmãos da igreja. Ele vai se sentindo independente de Deus. Na medida em que alcança os seus objetivos, que ele qualifica como bênção de Deus, ele vai se afastando de Deus cada vez mais. Já pregamos aqui no outro dia, por causa da concupiscência da carne, ele quer mais, a concupiscência dos olhos, eu vi, eu quero, a soberba da vida, agora eu sou importante. Eu sou um velho, eu já vi tanto isso na igreja. Então aquele muito amado e muito abençoado por esse Deus falso das igrejas, com o amor falso das pregações, vai deixando Deus de lado, ao invés de buscar a sua justiça. Foi o que Jesus disse, João 6,33, aos seus discípulos, que disseram: Senhor, que comeremos, que beberemos, que haveremos de vestir? Os ímpios é que buscam essas coisas, vocês não. Vocês devem buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas demais coisas vos serão acrescentadas. Estão vendo como o tal do Deus das igrejas é totalmente falso? O amor é totalmente falso, e os crentes totalmente falsos. Que coisa terrível, irmãos. Como podemos ver pela revelação do apóstolo João, esse amor das igrejas não é o amor de Deus coisa nenhuma, e sim o amor do mundo, e o amor às coisas do mundo. A própria igreja incentiva os irmãos a serem ricos, importantes e tal, porque querem o dízimo dos irmãos, e quanto mais rico ele for, maior será o dízimo dele. Irmãos, de forma maravilhosa e totalmente diferente, o amor de Deus, que é um amor eterno, nós já vimos aqui, que ele manifestou em seu Filho, que veio ao mundo para nos salvar, morrendo em nosso lugar e ressuscitando para que, na sua ressurreição, ele prove para nós que ele é Senhor da vida e da morte, e o Filho ressuscitará, como ele diz, todos aqueles a quem ele quiser. Então nós sabemos disso. Ele ressuscitou para quê? Para que tenhamos vida nele. Ele é o Senhor da vida. Versículo 9, na sequência logo aqui, já lemos até o 7, 8, 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Lembra, algum domingo, eu não lembro, mas foi o passado ou alguns dias atrás, a gente leu aqui os 5, e no versículo 11 do capítulo 5, a gente pregou aqui, eu acho que não sei se um domingo ou 2 domingos, ele disse assim: e o testemunho de Deus é este,
que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no Filho. Pois é, aqui mais atrás ele já tinha dito isso aqui, ó. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para que vivamos por meio dele. A vida está nele. É isso que eu tenho que buscar. E não o amor do mundo, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Percebe, irmãos, a diferença do amor divino para o amor humano, que é idólatra, hedonista, só quer ter prazer, utilitarista, eu tenho que ganhar alguma coisa nesse negócio, interesseiro e manipulador. O tipo do amor que é oferecido nas igrejas é esse. Eu já vi um pastor dizer: se Deus não me der as coisas, para que eu quero esse Deus? Desse jeito, um pastor. Se Deus não me der o que eu peço, para que eu quero esse Deus? Um amor totalmente interesseiro, isso pregado em púlpito de igreja. Meu Deus do céu. Como podemos observar no versículo 10, a revelação que nos é dada pelo apóstolo é de nos deixar estupefatos, estarrecidos, extremamente humilhados diante de Deus e humildes diante do poder deste Senhor que nos salvou, ao saber que até mesmo o nosso amor por Ele, ainda que verdadeiro, nada representa a parte do amor dele por nós. Primeiro, amor manifestado no sacrifício do seu Filho em nosso lugar. Versículo 10. Nisto consiste o amor. Olha qual é a consistência do amor, olha qual é o conceito do amor que o homem está explicando aqui. Não em que tenhamos amado o Senhor, não é por aí, você não tem crédito nenhum. Não que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. É nisso que consiste o amor. Ele nos amou. Lembra de Jacó? Lembra de Israel? Lá em Malaquias? Quando questiona a Deus: em que tu nos amas? Se tudo de ruim está acontecendo conosco. Isso. Eu amei a Jacó e escolhi Jacó e não Esaú. Então a minha prova que eu amo vocês é essa. Eu escolhi vocês. Pronto. Pois é, meus filhos, então o nosso amor por Deus, ainda que seja verdadeiro, não quer dizer absolutamente nada à parte do amor dele por nós. É o amor dele por nós que faz o nosso amor por ele. Lembra que o João também diz isso? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Por que João disse isso? Porque Jesus disse aos seus discípulos: não foram vocês que escolheram a mim, não. Fui eu que escolhi vocês. O amor procede de Deus. Como ele disse aqui, o amor procede de Deus. Amados, amemos uns aos outros porque o amor procede de Deus. Você não tem crédito em nada na salvação. É graça de Deus, amor de Deus. Isso sim é amor. Aí eu vou amar. Com esse amor que eu recebi dele, eu vou amar. Isso se aplica ao perdão. Quando você não perdoa alguém, meu amigo, está complicado. Você não tem o perdão de Deus. Está complicado. Por isso que Jesus ensina na oração famosa do Pai Nosso: perdoa os nossos pecados como nós perdoamos aos nossos devedores. Olha qual é a relação. É o perdão de Deus em nós. Se eu não estou perdoando o outro, eu não tenho perdão de Deus coisa nenhuma. A própria oração já diz isso. Então, irmão, nós temos que prestar muita atenção a isso. Nós vemos aqui, queridos, que o nosso amor, mesmo verdadeiro, se ele for um amor verdadeiro de um convertido, ele já sabe que esse amor é simplesmente o resplandecer, digamos, do amor de Deus nele. Ele não tem crédito nenhum. Eu vejo tanta gente na igreja, já vi tanto, meus irmãos, se gabar de fazer o bem aos outros. Eu faço isso, eu dei uma cesta básica, eu não sei, eu digo: meu Deus do céu, ele quer crédito. Ele quer crédito. Porque eu visitei, eu fui não sei onde, eu dei apoio ao irmão, ele quer crédito diante de Deus e diante dos homens até. Se ele tiver um reconhecimento diante dos homens, se ele, a TV está indo lá filmar e entregar uma cesta básica, ele já teve a glória dele. Jesus disse isso, ele já obteve a glória dele. O que ele queria não era isso? Ser reconhecido? Então pronto, a glória dele ele já obteve. Não tem nada a ver comigo no céu, enquanto nenhum. Então, meus filhos, olhem só.
Que coisa assombrosa! Eu já disse para vocês, a revelação é algo assombroso. Que coisa maravilhosa, é maravilhosa demais até para o nosso entendimento, para que possamos discernir, se não for pela graça de Deus, nos orientando nessa loucura, como Paulo diz, loucura para os que se perdem, para os eleitos, para os salvos, poder de Deus, para que a gente entenda a revelação desse amor tão maravilhoso. Eu não posso entender isso, não posso mesmo não. Como é que Deus, o Senhor do mundo, Criador do universo, ama um pecador como eu? Então, uma vez compreendida a revelação do maravilhoso amor de Deus, irmãos, é este amor por nós que todo mundo diz, Deus ama vocês, Deus é amor, Deus ama você. Pois eu tenho que entender isso, que é esse amor por mim e em mim, que precisa ser multiplicado através de mim. Como foi que eu ouvi a palavra do Evangelho aqui no Brasil, por exemplo, no nosso caso, Igreja Presbiteriana, Simonton, Green Ashbel Simonton. Esse rapaz novo ainda se mandou dos Estados Unidos para cá, para vir morrer de malária, para pregar o Evangelho a quem não conhecia ainda. Isso é o amor de Deus na vida deste homem, que renunciou à própria vida dele para vir pregar o Evangelho a mortos em seus delitos e pecados que não conheciam o Evangelho. Pois é. Então, irmãos, se a gente não tiver essa visão desse amor por nós, em nós, e agora tem que ser através de nós, se a gente não tiver isso, está complicada a nossa vida. Se for o amor das igrejas, Deus é amor, Deus te ama, Deus quer resolver teus problemas. Nós temos que saber, irmãos, que é o amor de Deus em nós, não é amor nosso. O amor nosso é amor humano, que nós todos temos. É um amor humano, é um amor de mão dupla. Eu amo, mas você tem que me amar também. Por que os casamentos acabam? Porque cada um quer que o outro o ame, para ele poder amá-lo. Se ele sentir que não tem esse amor de lá para cá, também não tem daqui para lá. Aí começam as brigas e as separações. Falta de humildade por falta de conhecimento do amor de Deus. Só isso. Com base, irmãos, no discernimento desse amor recebido de forma maravilhosa, para que seja multiplicado, é que mais adiante João dá uma terrível sentença, lá no versículo 20, aqui mesmo, onde nós estamos. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar, esse odiar quer dizer não amar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, o odiar lá é não amar, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Meu Deus, isso é terrível. Como é que eu digo que amo a Deus se não amo o meu irmão? O homem está dizendo aqui que isso é impossível, isso é mentira. Então, não dizemos que Deus é amor, não ouvimos isso toda hora nas igrejas? Não dizemos que Ele nos ama, ouvimos isso toda hora nas igrejas? Deus ama você, Deus ama você. Eu já ouvi um pastor nosso presbiteriano dizendo na televisão, Deus ama o pecador. Que conversa é essa, meu amigo? Deus ama, Jesus ama os pecadores. Que conversa é essa? Você sabe quem foi que... Está escrito na Bíblia? Tá. Mas quem foi que disse isso? Os fariseus disseram isso para denegrir a imagem de Jesus. É amigo de pecadores, come e bebe com pecadores e prostitutas. Então o pecador que Jesus ama os pecadores, pregue também. Jesus anda com prostituta, anda bebendo, farrando e comendo, feito um glutão. Foi isso que disseram lá, no mesmo texto está escrito. Aí o cara usa, Jesus ama os pecadores. Diga o resto. Quem foi que disse que ele ama pecadores? Os fariseus, para denegrir a imagem dele. Mas os caras pegam um pedaço do versículo, tiram do contexto, para ir pregar que Deus ama pecador. Qual é o pecador que não se sente muito bem sabendo que Jesus o ama? Pois é, Jesus o ama e vai lançá-lo no inferno.
com essa pregação, com esse tipo de pregação. Jesus o ama tanto que vai lançá-lo no inferno no último dia, e o pregador também. E o pregador também. Pode ele ser presbiteriano, pode ele ser o que for, tem nada a ver. Então, meus filhos, nós não dizemos que Deus nos ama. Então, a única forma de comprovar essa verdade, se é que é verdade, é reproduzindo o amor recebido, multiplicando o amor recebido, amando o próximo, sem nos imaginar credores, porque o amamos. Atenção, maridos e mulheres. Sem nos imaginar credores, eu tenho que amá-lo. O amor de Deus é de mão única. É de mão única. Eu amo. Se você vai me amar ou não, já não é problema meu. É do outro. Eu tenho que amá-lo. A ordem é para eu amá-lo. Eu não tenho que cobrar o amor dele por mim. Eu tenho que ministrar para ele, se for o caso, vamos, olha o que é que Deus diz, mas não tenho que cobrar. Ele, se for crente, vai entender que ele tem que me amar. Pronto, está resolvido o problema. Ou não tem problema. Eu o amo e ela me ama. Pronto, Deus mandou. Então, irmãos, quando nós recebemos essa revelação e o amor de Deus mesmo, então nós sabemos que somos apenas agentes de Deus na distribuição do seu amor. Ele ama o amor de Deus pela Valdinha, membro dessa igreja aqui, o amor de Deus pela Valdinha, ele vai mandar um anjo levar uma cesta básica lá para a Valdinha, ou ir lá de vez em quando, dar um abraço nela, um cheiro, conversar com ela. Ele vai mandar um anjo? Não. Ele vai mandar quem? Um irmão que recebeu o seu amor e sabe que tem que amar Valdinha, que eu cobro aqui há 10 anos dessa igreja e ninguém foi visitar Valdinha. Que família? Que corpo de Cristo é esse? Então, irmãos, prestem atenção. Versículo 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos também amar uns aos outros. As igrejas não vivem dizendo que Deus nos ama? Então pronto, se eu recebi esse amor, eu tenho que amar o outro. Foi para isso que eu recebi esse amor, para amar a Deus. E como é que eu amo a Deus? Amando o próximo. Lembra dos 2 mandamentos lá que os bacanas dos pastores da época, querendo pegar Jesus, disseram: qual é o maior dos mandamentos? É amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento, toda a tua alma, todo o teu coração. Aí Jesus emendou. E o segundo, semelhante a esse, não é menor, é amar ao próximo como a si mesmo, que é a consequência do primeiro. Não tem como receber o primeiro e não ter o segundo. Por isso Jesus emendou o segundo logo. A evidência de que eu recebi o amor de Deus é exatamente amando o próximo. Muito bem, meus filhos, então reparem bem, lemos aqui o versículo 11. Observe que o padrão é o amor de Deus por nós. 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, é esse o padrão, é o amor de Deus por nós, em nós, e agora deve ser multiplicado através de nós, devemos nos amar também uns aos outros. Se o amor de Deus em nós é real, ou seja, se somos realmente convertidos, haveremos de obedecer ao Senhor, demonstrando o amor que recebemos deles no amor ao próximo. Essa é a mensagem simples, bonitinha e terrível da Bíblia. Porque ou você é ou não é. Lembram? Aquele que não ama não conhece a Deus. Aquele que não ama seu irmão não é salvo coisa nenhuma. É isso que o homem pode estar na igreja, não faz mal não. Pode ser presbítero, pode ser pastor, pode ser o que for, não faz mal não, está tudo certo. Então, irmãos, nestes versículos, o apóstolo João revela de forma extraordinária o amor de Deus pelos seus eleitos
e confronta esses ditos eleitos sobre a realidade desse amor nas suas vidas. Vocês vão ter que comprovar isso. Ele começa ordenando, vamos terminar? Fazer uma rebuscada aqui. Ele começa ordenando que nos amemos, afirmando que esse amor procede de Deus, não é nosso não. É o amor de Deus, para deixar claro que não temos nenhum crédito em amar ninguém. E se amamos é porque somos nascidos de Deus e conhecemos a Deus. Versículo 7. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Você não tem crédito nenhum nessa história aí. E todo aquele que ama é nascido de Deus. Você não tem crédito nenhum em nascer de Deus. E conhece a Deus. Você não tem crédito nenhum em conhecer a Deus. Foi Ele que se revelou a você. Entenda isso, irmãos. Um crente tem que ser humilde. Crente arrogante, essas palavras são incompatíveis. Crente orgulhoso, essas palavras são incompatíveis. Crente interesseiro, essas palavras são incompatíveis. Crente manipulador, essas palavras são incompatíveis. Se for crente, ele é humilde. Aí não tem lugar para nada disso. Jesus não deu exemplo pessoalmente. Então lemos aqui o versículo 7. O que não ama, como lemos na ocasião, como ele afirma no versículo 8, não conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então se ele não ama, ele não conhece a Deus. Deus não é amor? Ele não conhece. Isso é lógica, é tudo coisa lógica. Logo, está fora do desígnio de Deus para a salvação e até mesmo impossibilitado de compreender a revelação. Por isso que ele está em igreja atrás de bênção, atrás de não sei o quê. Ele não consegue entender a revelação de Deus. Ele anda de igreja em igreja atrás de pregação bonita, atrás de bênção. Essa pessoa não é crente. E as igrejas que ele anda, onde ele anda, ouve pregação bonita, o pastor também não. Também não. É um anticristo, como o próprio João chama tantas vezes aqui, nas cartas dele. Tantas vezes ele chama esses pastores de anticristo. E diz claramente, quem anda atrás desses camaradas, tornam-se semelhantes a eles. Eles não são anticristo? Pois é, você vai no mesmo rumo. Está escrito isso aqui, irmãos. Então, eles são incapacitados de compreender a revelação de tão grande amor de Deus. Ele quer o amor humano. Eu quero um amor que me dê alguma coisa, que eu tenho que querer alguma coisa. Eu quero ver essa... Quantas bênçãos, irmão, quantas bênçãos. Um irmão quando encontra o outro, quantas bênçãos aí, irmão? Que bênção? Bênção material. Ele quer saber bênçãos materiais. Na época da moda dos testemunhos, anos 90 e alguma coisa, era moda testemunho. Os testemunheiros estavam na moda. Eita, quando tinha um testemunheiro famoso dessa igreja, ó, de gente para ouvir o testemunho do cara. Testemunho do diabo. Todos eles, testemunho do diabo. Aí, um dia, eu falei com um pastor da igreja, pastor, eu tenho vontade de convidar uma irmã, não quero nem ser eu quero convidar uma irmã que eu conheço para ela dar um testemunho aqui na frente, testemunho de poder, o senhor anuncia aí todo mundo traz seus parentes, todo mundo que vem ver esse testemunho de poder. Qual era o testemunho de poder? Eu conhecia a vida da irmã e da família dela. Eu não queria ser eu, o artista, não queria ser eu, o testemunheiro, o artista. Eu vou chamar a irmã tal, ela vem dar um testemunho. Qual é o testemunho? Irmãos, pela graça de Deus, eu nasci numa igreja evangélica, meus pais eram crentes, nós somos 12 irmãos, todos criados na igreja, no temor do Senhor. Nossos pais nos ensinavam todo dia a ler a Bíblia, a aprender. E nós crescemos assim. Hoje continuamos todos crentes, todos nossos filhos, a gente continua tudo na igreja. Louvado seja o Senhor, esse é o meu testemunho. O povo ia ficar, que testemunho é esse? E que testemunho é esse que essa mulher deu? Quer dizer, o tal povo de Deus, 100% enganados por falsos pastores, iam dizer, eu não vi graça nenhuma nesse testemunho. Pense num poder, o que essa mulher contou. Mas isso não tem graça. O testemunho, eu dava 3 pisas na mulher por dia, fumava meio quilo de maconha, e não sei o que, tomava 2 garrafas de cachaça, mas Deus me converteu, irmão. Aí sim. Aí o testemunho é espetacular, porque o cara contou o testemunho do diabo na vida dele.
Onde Deus me converteu não tem valor nenhum, o pessoal não quer saber disso. Tanto que o testemunho da irmã não ia ter graça nenhuma. O povo, usando um termo daqui da Paraíba, o povo leso, e ainda se acha crente. Então, irmãos queridos, prestem atenção. Os que amam o Senhor sabem como foi que esse amor chegou até eles. Sabem que foi através de Jesus, o Filho de Deus, que se fez homem para morrer em nosso lugar por causa dos nossos pecados. E é esse amor que nos leva a amá-lo. Lembra, o nosso amor não tem nem tanta importância se não for exatamente com base no amor dele. Não é pelo próprio amor do pecador, da pessoa, não é. O amor dele não vale nada, não. Porque o amor dele é um amor humano, corrompido. Mas quando ele recebe a revelação e recebe esse amor, ele sabe que o amor que ele está externando é o amor de Deus nele. Não é um amor humano simplesmente. É o amor de Deus. Versículo 9 e 10. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso também consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Propiciação é apagar nossos pecados, é tornar favorável o nosso relacionamento com Deus, porque por causa do pecado não havia. Lembra de Isaías? Vossas iniquidades, vossos pecados fazem separação entre vós e Deus. Mais para trás, lembra de Adão? Adão, por tua causa, tua terra maldita, fora daqui. Ele é que traz de volta quem ele quer. Ele. Não é a pessoa que volta porque quer, é ele que traz de volta. Até porque se ele quiser voltar porque quer, Deus deixou lá no Éden um anjo lá para Adão não entrar e não comer da árvore da vida e ficar com vida eterna sendo pecador, sem que Deus mesmo providenciasse o jeito. Que jeito? O Redentor. Esse Filho que veio morrer por causa dos nossos pecados. A pessoa que recebe o amor de Deus, ele sabe de tudo isso. Não é negócio de amor porque Deus te ama, Deus te ama. Que conversa é essa, meu amigo? Portanto, irmãos, a conclusão óbvia, no versículo 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Não recebemos o amor de Deus? Sim, recebemos. O amor de Deus não está em nós? Sim, está. Não entendemos a revelação para que foi que recebemos esse amor? Sim, entendemos. Então não há que se esperar outra coisa de um salvo, senão que nos amemos uns aos outros, com o mesmo amor recebido. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. O mundo vai ver o nosso amor. Lembra que Jesus, na oração sacerdotal, no final, ele diz isso: Pai, que eles se amem, que eles sejam um comigo, como eu sou um contigo, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Atenção, não é para que o mundo seja salvo, é para que o mundo saiba. Então o mundo, vendo o amor dos crentes, eles vão admirar isso. Que amor é esse? Que é isso? Que povo é esse? Vão louvar a Deus independentemente de serem salvos ou não. O Deus desse povo é um Deus interessante realmente. É um Deus melhor do que o nosso. Eles vão saber disso. Independentemente de ser salvo ou não, eles vão admitir isso. Lembra de Pilatos? Não vejo pecado nenhum nesse homem. Pronto. Aquele desgraçado louvou a Deus nesse momento. Glorificou a Deus nesse momento. Não vejo dolo nesse homem, não vejo falha nele. Podem matar, mas que é um santo, é. Pronto. Então, irmãos, olhem só. Eu creio que todos aqui sabem o que é ladainha. Inclusive esse termo é usado lá, vem um pastor com a ladainha dele de novo. Eu sei que há essa frase aqui. Todo mundo sabe que ladainha é uma reza repetida. Lá no texto de Maria, lá das mulheres. Ah, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Repetindo aqui, não sei quantas vezes. Pois é, irmãos. A Bíblia é uma ladainha que conta a história da criação, Gênesis 1 e 2, conta a história da queda, Gênesis 3,
no início, e conta a história da redenção a partir de Gênesis 3,15, quando promete o descendente da mulher que pisaria, esmagaria, ou qualquer tradução está certa, a cabeça da serpente. Dali em diante começa uma história, uma ladainha, contando como é que será essa redenção. Aí todos os atores que tem nessa história ali, geração de não sei quem, de não sei quem, de não sei quem, Noé, sei lá quem, tudo é para chegar em Jesus, esse que veio e morreu por causa dos nossos pecados. Então a ladainha é a mesma. Se você for ler o Velho Testamento, eu já ensinei para vocês aqui, todos os profetas estão dizendo a mesma coisa o tempo todo. O Senhor Jesus ensinou durante 3 anos os seus discípulos a mesma coisa o tempo todo. Esses discípulos, feito apóstolo, formaram a igreja e ensinaram para a igreja a mesma coisa o tempo todo. Essa ladainha chama-se Bíblia Sagrada. Por causa do coração duro do homem, o Senhor Deus, pela sua graça, designou que fosse escrito uma ladainha para chamar o pecador ao arrependimento, o que vemos na lei, nos profetas, nos salmos, no Senhor Jesus Cristo e nos seus apóstolos. A mesma ladainha. E essa ladainha deve, mas não acontece, por isso que eu disse deveria, ser repetida por todo pastor, se fosse fiel. Os pastores fiéis vão repetir essa ladainha, ainda que o povo nem venha mais para a igreja, porque não quer saber disso. Eu quero é pregação bonita. Qualquer pastor fiel, irmãos, à palavra de Deus, ele vai repetir essa ladainha durante todo o seu ministério. Por quê? Porque o povo de Deus tem que viver de acordo com essa ladainha que ele ensinou e entender o que é que aconteceu com o pecado que o afastou de Deus e que Deus mesmo traz de volta para si através do Filho e que agora eu vou ter que viver nesse amor que me atingiu. Que amor tremendo que está em mim, e eu vou ter que multiplicar esse amor agora. Pronto. É isso que Joãozinho está ensinando aqui o tempo todo, nessa carta aqui, repetindo na carta. Não sei quantas vezes ele diz a mesma coisa. É isso que um pastor fiel tem que fazer, no zelo e no cuidado com as ovelhas de Cristo sob seu pastoreio. Que Deus nos abençoe, irmãos, para receber a sua graça revelada nas Escrituras e viver em obediência ao que nos é ensinado nessas Escrituras, para que possamos realmente viver amando uns aos outros com o amor de Deus, para louvor da sua glória. Amém.